Boa noite, estamos iniciando o programa Realidades, o cotidiano à luz do saber. Eu sou o professor Marcelo Pelizoli, vou estar com vocês nesta hora conversando com a Ana Oliveira, que é diretora do Centro Verde Vida. Também ela é terapeuta e pesquisadora na área de saúde e alimentação integral. Então o nosso programa hoje vai tratar justamente dessa questão da saúde integral e alimentação, que a Ana tem uma larga experiência nessa área e vai nos contar assim sua pesquisa, do seu trabalho. Ana, eu gostaria de começar assim com a sua exposição sobre um pouco o histórico, como é que você começou com interesse nessa área de saúde, não propriamente a saúde no sentido até convencional, mas a saúde no aspecto mais profundo, no aspecto integrativo, aspecto natural, né? Bom, meu primeiro contato, quando eu era menina, meu irmão começou a fazer alimentação macrobiótica e trouxe para casa o arroz integral e o pão integral. E eu aderi imediatamente por eu gostar do sabor. Eu achei muito mais saboroso e tinha o que mastigar. Eu sempre gostei de mastigar alguma coisa, de ter o que mastigar. Tipo, eu não sou muito de sucos. Eu faço uma coisa, por exemplo, se eu for tomar um sorvete, quando eu tomava, né, sorvete, hoje eu não tomo mais sorvete, mas se eu for tomar um sorvete, gostava de colocar alguma coisa em cima para ter o que mastigar. Então tinha o que mastigar num pão integral, num arroz integral. Eu aderi a isso e, né, ele trouxe algumas informações também, eu achei que aquilo fazia sentido. E mais tarde, quando eu tinha 16 anos, eu fui para os Estados Unidos naquele programa de intercâmbio, 6 meses, e voltei gordinha. É comum isso acontecer, né? A gente come aqueles alimentos processados e que tem muito aditivo que inibe os sensores de saciedade, né? E aí você come sem parar. Eu lembro quando eu cheguei lá, fizeram um prato para mim, colocaram na mesa e eu não consegui comer aquilo tudo. No final dos 6 meses eu estava comendo aquela quantidade aquela mesma quantidade de comida que eles comiam, que a família americana comia, que era, quando eu cheguei era muito para mim. E depois eu estava eu acho que o estômago já tinha distendido por conta desses aditivos todos. Então, quando eu voltei, comecei a me interessar e a ler mais sobre saúde para poder perder aquele peso que eu tinha ganhado. E mais na frente foi questões de saúde. Foram questões de saúde que a medicina convencional não estava dando jeito. Eu estava com, por exemplo, candidíase recorrente e também gastrite. Uma gastrite que tomava omeprazol, não resolvia. E aí eu fui para uma amiga, estou fazendo uma dieta que curei um problema no intestino e tal. Me diz qual é. Ela me deu uma dieta naturalista, eu cortei alguns alimentos da minha dieta e resolvi os 2 problemas, né? Acrescentei alguns, eliminei outros e resolvi. Então, a relação entre alimentação e saúde e saúde física já estava clara para mim. Eu via que eu corrigia problemas de saúde mudando a minha alimentação. Eu tive esse resultado positivo. E vi outras pessoas terem esse resultado positivo também. Mais tarde, isso já foi... Quando eu voltei aos Estados Unidos, isso já era 1988, eu voltei para fazer faculdade nos Estados Unidos. E aí quando eu fui a primeira vez que eu engordei, foi em 1981. Então, em 88, eu comecei a ler, com medo de engordar novamente, comecei a ler mais sobre nutrição. Eu gostava, era um assunto que me interessava. Eu ia à biblioteca pública, naquela época não tinha internet ainda, eu ia à biblioteca pública e pegava livros e lia sobre nutrição e tal. E aí, a partir dessa leitura, eu achei que seria bom para mim cortar a carne vermelha. Aí cortei a carne. E cortei dessa forma. Se me der vontade de comer, se me der muita vontade, eu volto, aí eu como. Eu sempre respeitei muito assim, não fui... eu sempre fui muito verdadeira comigo mesmo. Se eu estou com vontade, eu vou procurar entender essa vontade ou atender essa vontade. Mas não vou negar essa vontade. Nunca tive. Realmente deixei. Hoje eu entendo porque, pelo meu tipo metabólico, eu tenho mais atração pelo carboidrato mesmo.
e não tenho muita atração por proteína, não tive dificuldade nenhuma de deixar a carne vermelha. Comia, gostava quando comia, mas quando parei de comer não senti absolutamente nenhuma falta. Desde 1988 não tive vontade de botar um pedaço de carne na boca, realmente vontade nenhuma. E então comecei, aí deixei a carne vermelha em 88, continuei lendo muito sobre saúde e tudo, mas o despertar para a alimentação viva foi depois de 2001. Em 2001 chegou aqui no Brasil essa informação sobre um processo chamado Viver de Luz, que ainda tem muita gente aqui no Brasil que faz e passa por esse processo. E aquela informação me atraiu. Eu achei que fazia sentido quando mostrar comida é vício. Eu percebia que quando eu tentava deixar de comer alguns alimentos, eu tinha muita dificuldade, era um vício mesmo. Se eu comesse um pouquinho, eu não conseguia comer só um pouquinho, eu tinha que comer mais. Então, de fato, fez sentido para mim. Tem um componente de vício mesmo aí. E essa dimensão veio através do estudo da alimentação viva, no caso, é isso? Não, veio depois. Depois é que chegou a informação sobre a alimentação viva. Primeiro chegou essa informação sobre o Viver de Luz. E aí eu fui... Quando eu li sobre o Viver de Luz, o que eu tinha compreendido é que se eu passasse 21 dias sem comer nada, eu ia perder a vontade de comer. Não é bem assim. A vontade de comer permanece. Né? Os vícios, inclusive, que eu tinha, permaneceram. Mas houve uma grande mudança depois que eu fiz esse processo. Houve uma mudança vibracional mesmo. Essa dimensão é interessante, porque eu já vi falar muito, tenho até conhecidos, amigos que fizeram, né? É um tipo de um retiro, né, de 21 dias. O pessoal que fala do viver de luz, porque tem muita gente que tem uma ideia errada disso, porque acha que viver de luz não é comer nada, assim, não é tomar nada, não é ingerir nada. E parece que não é assim, né? Porque isso vira uma coisa também meio misticista, e uma coisa realmente que não tem muito fundamento, né? Mas aí, como é que funciona pouco isso? Tem alguns casos, tem um caso, pelo menos, comprovado cientificamente, de um indiano que passou 311 dias, 300 dias numa universidade na Índia, sendo acompanhado por médicos, sem se alimentar. E daí ele foi para uma universidade nos Estados Unidos, passou mais 111 dias, totalizando 411 dias, que é o Irahatamanek. Aí só tomava água, sol, essas coisas assim. Um pouquinho de água, banho de sol, caminhava descalço, que você recebia essa energia da terra. Esse caso é comprovado cientificamente. Agora, não se sabe por tempo indeterminado, assim, de ter comprovação científica por tempo indeterminado, não tem. Tem casos relatados, Teresa Neuma, uma outra indiana que, Giribala, que Yogananda cita no livro, na autobiografia dele, que ela passou 30 anos sem se alimentar. Que indiano tem uns são fantásticos. Eu acredito que é possível. Quais as circunstâncias necessárias para que isso seja possível ainda não está claro. Né? Se é possível para todo mundo, também não está claro. Né? Porque talvez precise um conjunto de circunstâncias, mas a gente sabe que realmente a mente é o ponto, é a questão mais importante. Se você consegue mudar, né? Porque a realidade, se você entender que a realidade não é tão real quanto parece, que a realidade é um consenso, né? E se você conseguir ter um poder de foco acima do consenso, você pode tudo. Não somente não se alimentar, você pode voar até, né? Você pode qualquer coisa. Você pode, mas aí você de aí precisa não de cima de um prédio para baixo, porque aí, mas aí você necessita de um poder de foco, é um outro papo, né? Uma outra coisa. Eu não sei se as pessoas que vivem de luz ou que se dizem viver de luz, se elas de fato têm já elas chegaram nesse nível de estar acima desse consenso, vamos dizer, dessa realidade consensual, ou se elas estão vivendo de alguma reserva física que lá na frente vai se esgotar, se são as bactérias do intestino que estão produzindo nutrientes, eu não sei. Né? E a alimentação viva, porque aí já é mais pé no chão, né? Não é de luz. Quer dizer, a luz está ali, na verdade. A alimentação de viva é a luz, mas é a luz que a gente ingere por outros veículos energéticos.
Como é que é um pouco essa dimensão da alimentação viva, assim, a ideia fundamental, que é uma coisa super importante, né? Que é uma revolução a alimentação viva. Né? A alimentação, na realidade, é bem antigo, né? Porque Hipócrates já praticava uma alimentação viva e já recomendava uma alimentação viva para curar coisas da forma que vinham na natureza, do jeito que né, colher, tirar a madura do pé e comer e tal. Ele já recomendava isso. Mas essa prática foi retomada mais tarde como uma prática de cura. Teve médicos anteriores a doutora Anne Wigmore e depois doutora Anne Wigmore, que popularizou mais a alimentação viva. Ela começou a levar, e ela introduziu mais a ideia da clorofila, dos sucos verdes. Ela levava os sucos verdes em sanatórios, lugares de pessoas doentes, e ela começou a reverter, a curar. Ela levava o suco e as pessoas começaram a levantar das camas e sair de estados bem avançados de degeneração. Ela começou a curar. Como é que era o nome dela? Ou reverter, ou melhorar. Doutora Anne Wigmore. Mas veio antes da terapia do médico Gerson nos Estados Unidos? Ou não, depois? Gerson eu acho que Gerson é anterior. Década de 30. A doutora Anne foi mais final da década de 60. Foi o primeiro anúncio oficial da cura do câncer, né, com o naturalismo. E pronto. E o suco verde foi era também. fundamental. E teve outros médicos também, teve o Edmund Bordeaux, não sei exatamente como como pronuncia esse sobrenome dele, mas ele também curou muita gente com alimentos vivos. Tem um médico nazista que fez uma pesquisa, o Hans Eppinger. Ele observou que todo organismo doente tinha as células estavam com a carga baixa, que nossas células são microbaterias. E testou várias formas de aumentar, melhorar essa carga elétrica das células, e de tudo que ele testou, somente os alimentos vivos, crus, aumentavam essa carga elétrica. Já recente, né, da nossa época, tem um outro alemão, o Fritz Popp, ele desenvolveu um aparelho que mede emissão biofotônica, que tem a ver com essa carga elétrica dos alimentos. Biofotônica. Emissão biofotônica, e ele observou que somente os alimentos vivos emitem esses biofótons. Somente coisas vivas emitem esses biofótons. O vivo significa que até onde eu sei, até 43 graus mais ou menos. Isso, tem uma temperatura. Você ainda percebe, às vezes um alimento cozinhado, dependendo do tempo de cozinhar, você ainda tem um pouco de carga elétrica. Vapor, por exemplo, mas é melhor cozinhar também? O vapor perde menos, e desidratando você perde muito pouco, né? Se você desidrata em temperatura baixa. Desidratar é tipo de vapor? Desidratação? Não, pode ser no sol a desidratação, ou tipo com um desidratador, né, que você sopra ar quente. Ou tem alguns desidratadores que de outra forma, geralmente sopra ar quente. Ele mantém mais as vitaminas. Você mantém, porque é baixa temperatura. Então, quanto mais alta a temperatura e quanto mais tempo de calor, mais você desvitaliza. Realmente, quando você mede essa emissão biofotônica, está bem baixa. Eu lá em casa, eu aboli, por exemplo, panela de pressão, essas coisas assim. E tudo, quando é cozinhado, é no vapor. E a maioria é alimentação viva mesmo também. Porque uma diferença radical. Você incrível na saúde de uma pessoa. Você percebe teve um outro médico que fez uma pesquisa, ele pegou uma ala do hospital e deu somente alimentos vivos. E a recuperação dos pacientes foi tão mais rápida do que a outra ala que estava consumindo, aquela alimentação de hospital, né? E que as enfermeiras pediram a ele, ou você encerra o estudo, né, ou vai dar alimentos vivos para todo mundo, ou vai dar, tem que ser igual, porque não é justo que uns se recuperem e ou os outros permaneçam doentes. Então você percebe clinicamente a diferença quando você dá para a recuperação, terapeuticamente, realmente, você dá uma dieta 100% viva e uma dieta rica em clorofila, em sucos verdes.
a recuperação é bem rápida, é bem Essa melhor. experiência eu tenho tanto na pesquisa quanto na prática, desde os 18 anos de idade, que até estávamos falando sobre isso em off, né? Que fiz um curso com Yong-Suk Yoon, que é um dos maiores gênios da medicina naturopática mundial, foi um médico que estudou muitas terapias diferentes, foi um médico de guerra com larga experiência, né? E criou, e veio para o Brasil, morou vários anos, nos anos 80 aqui, e curou milhares de pessoas, montou grupos de autonomia em saúde em todo o país, né, com a probiótica, que depois mudou de nome para unibiótica, e esse um dos pontos fundamentais era esse, a alimentação viva, era o primeiro pilar desse sistema, dessa racionalidade médica, como a gente chama na academia, né, dessa racionalidade médica, dessa terapêutica, com alimentação viva, natural, né, e ele focava muito no uso da vitamina C, natural, não sintética, né, que vinha justamente, que é a vitamina uma das mais sensíveis, né, com a temperatura, né, e isso numa época que foi a época que Linus Pauling, que é o prêmio Nobel da medicina, todo mundo conhece, Linus Pauling nos anos 80, nos anos 90, ganhou o prêmio Nobel da medicina com a vitamina C, dizendo é mais importante porque perde, e um homem que viveu 95 anos, né, por causa da sua alimentação e da vitamina C. Então aí o que os naturalistas já diziam, Hipócrates, né, desde os tempos antigos, se comprova hoje, como várias que você citou também aí. Eu acho que a gente está na hora do intervalo, né, Manuel e Vitor? Vamos fazer um intervalo, então, já voltando, porque a gente está conversando aqui com a Ana Oliveira, que ela é diretora, ela criou o Centro Verde Vida, que ela vai voltar no próximo bloco falando sobre esse centro, que é um lugar importante, reconhecido cada vez mais aí, não só na região Nordeste, mas no nosso país. Estamos de volta conversando com a Ana Oliveira, diretora do Centro Verde Vida, terapeuta e pesquisadora na área de saúde e alimentação natural. Ana, como é que você estava até falando sobre isso na sua caminhada, e como é que começou o Centro Verde Vida e o que ele faz, né? Onde fica? Então, o que me motivou a começar esse trabalho foi essa experiência que eu tive com o Viver de Luz. Foi um jejum de 21 dias que foi muito transformador para mim. E como eu disse, eu já tinha compreendido a relação entre alimentação e saúde física, mas foi com essa experiência desse jejum prolongado de 21 dias que eu compreendi a relação entre alimentação e saúde emocional e clareza mental, que foram duas coisas fantásticas que eu ganhei desse processo. E foi muito bom. Então, coisas que situações no plano emocional que iriam me angustiar, que me angustiavam e tal, passaram a não me angustiar mais. Medos que eu tinha foram desaparecendo sem eu ter feito nenhum esforço. E isso foi muito transformador. Então, quando eu queria que as pessoas experimentassem, tivessem a oportunidade de viver essa experiência, que foi transformadora para mim. Mas eu vi que o Viver de Luz é um processo que exige muito fisicamente, emocionalmente, e eu não me sinto segura de acompanhar as pessoas nesse processo. Então eu fui ver, aí chegou para mim a informação sobre doutora Eno Igmó, eu li livros de doutora Eno Igmó, e ela falava, eu não entendo porque as pessoas fazem um jejum só de água, quando você pode ter os mesmos resultados fazendo um jejum com sucos verdes, sem ter esses sintomas de desintoxicação severos que um jejum só de água pode trazer. E aí eu fui me aprofundar mais, pesquisando o trabalho da doutora Eno Igmó, e isso me levou a voltar aos Estados Unidos. Eu já tinha morado nos Estados Unidos, voltei aos Estados Unidos para estudar especificamente para esse trabalho. Fui estudar em centros que já vêm fazendo esse trabalho há décadas, de desintoxicação com sucos verdes. É um jejum, também dá a oportunidade dessa reflexão, dessa transformação interior que eu tive com o Viver de Luz.
mas de uma forma mais tranquila, segura. Se uma pessoa está bem de saúde, se ela não está debilitada, tem condições de fazer um jejum de 7 dias com sucos verdes, sem problema. Com a experiência nesses centros, eles foram cada vez aprimorando mais esse processo. A colonterapia faz parte desse processo, que é a limpeza do intestino. Se viu que é importante ajudar os órgãos de eliminação, desobstruir os órgãos de eliminação, porque as toxinas vão sair das células e elas vão correr para os órgãos de eliminação. E se os órgãos de eliminação, especialmente o intestino, mais importante, está obstruído, há o risco de você reingerir essas toxinas. Outra coisa importante é você ter uma reserva de minerais. Se a pessoa não tem uma reserva de minerais, que é muito comum, quase ninguém tem no mundo atual, uma boa reserva de minerais, você precisa adicionar esses minerais, suplementar esses minerais na forma de sucos verdes ou suplementando uma espirulina, alguma coisa que seja um alimento que seja rico em minerais e que não exija energia digestiva, porque a gente quer que a energia do corpo seja utilizada para a eliminação. Se você consome alimentos que exigem energia digestiva, você desvia da eliminação para assimilação. O povo até fala, né? Tá pesado, né? Tem pessoa que vive a vida pesada, né? Parece que nunca tem força e come e não tem energia. Não tem energia. Tão interessante isso, né? Muito interessante isso quando você faz um detox, no início, você fica fraco. Aí a tendência é a gente achar, estou fraco porque eu não estou comendo, né? Mas não é, porque você está fraco na realidade porque o corpo está usando toda a energia para a eliminação. Com o passar dos dias do detox, você se sente fraco até o 3º dia, no 4º dia já vai melhorando, no 5º dia. Aí a energia, quando chega no final do detox, a energia, você está cheio de energia. Pode acontecer, algumas vezes acontece, quando chega lá para o 6º dia do detox, dá mais uma queda de energia. É quando o fígado entra. O fígado, depois que você tira as toxinas do caminho, aqui o fígado, que é um filtro, vai empurrar as dele. Então, às vezes, dá uma quedinha de energia também no 6º dia. Mas o normal, e quando eu fiz o jejum de 21 dias, é impressionante. Eu gostei tanto de como eu estava me sentindo, que eu continuei, eu fiz 23 dias. Porque eu estava com energia de criança. Com suco. Quando eu fiz o jejum o viver de luz, na realidade, os 7 primeiros dias, a recomendação é sem nada, não toma nem água. Eu ainda tomei um pouco de água, quando eu fiz. E os outros 14 dias são sucos diluídos. Eu fiz com água de coco. Tomei água de coco. Mas é impressionante como a energia foi melhorando, e eu estava no final desses 21 dias com energia de criança. Então não é a comida que estava fornecendo a energia. Mas então é importante. Os minerais, você ter minerais num processo de desintoxicação, porque são os seus minerais que transportam as toxinas para os órgãos de eliminação. E vão embora junto, né? Quando eu fiz o Viver de Luz, eu tive muita cãibra, dores nas pernas, porque eu estava desmineralizada. Esse foi o pior sintoma que eu tive no Viver de Luz. Então, tudo isso foram informações que vieram da prática, foi se vendo que não, dessa forma é melhor. No início se usava muita fruta, depois foi se retirando as frutas, porque as pessoas estão com a flora intestinal muito alterada e com muito mais fungo do que deveria ter. Fungo faz parte da flora intestinal, mas num percentualzinho pequeno. E está todo mundo com um percentual de fungo muito alto. Então, num detox, especialmente se você está fazendo a colonterapia, porque na colonterapia você está lavando a flora, o que interessa e o que não interessa, né? Você está lavando tudo junto. Então, imagina, se você lava a sua flora, você está tirando a flora boa e você está engordando o fungo, não é interessante, entendeu? Então, a fruta, no caso, vai engordar o fungo. Fruta é boa para quem está equilibrado. Para quem está desequilibrado, você precisa diminuir
consumo de fruta. E depois que você conseguir reequilibrar o organismo daquela pessoa, a flora intestinal e tudo, corrigir candidíase sistêmica e tal, aí você pode voltar a consumir fruta. Mas aí quando você volta, também você não tem mais aquela vontade desesperada, aquele desejo de comer muita fruta por açúcar, porque você não tem mais o fungo. O fungo faz você desejar açúcar. Né? Se você resolver não comer açúcar branco ou de qualquer cor, a tendência é você exagerar nas frutas. Né? E depois que você corrige isso, você já não tem mais esse desespero por doce, seja de qual origem for, né? E então eu formatei o programa de desintoxicação no centro, imitando o que estava sendo feito nesses centros nos Estados Unidos e que está dando resultado, né? Vou atrás do que está dando certo. E trouxe também porque é um processo que mexe com tudo, né? Nada é separado. Se você mexer o emocional, afeta o físico afeta o emocional. A limpeza não é só física, é uma limpeza emocional que acontece num processo desse. E então eu trouxe outras ferramentas para ajudar no lado emocional, coisas que me ajudaram, como o EFT e EFT, né, usado essa sigla no Brasil, que eu ensino lá no processo, as pessoas aprendem. Que é técnica de liberação emocional. É, técnica de libertação emocional, que é muito eficaz. Funciona muito bem. E associado ao jejum, à colonterapia, melhor ainda. Funciona melhor ainda para a gente se libertar de padrões que não servem mais, para se libertar de memórias também que não interessam mais. Falando em colonoterapia, o intestino, já os antigos teorias, né, racionalidades médicas falavam que o intestino limpo, a doença é mais difícil de surgir, né? E que é uma coisa fundamental. E falam hoje até do segundo cérebro, né, em certo sentido, um órgão importantíssimo, o intestino como um todo. É fascinante. O estudo da flora intestinal é fascinante. É uma área de pesquisa muito quente atualmente. Está saindo muita pesquisa, tá para ser concluído o microbioma, não sei se já foi concluído, porque é previsto agora para 2015, que está se catalogando essas bactérias que temos tem 10 vezes mais bactérias do que células no corpo da gente, né? E elas 360 vezes mais genes das bactérias do que genes das nossas células contribuem para a nossa sobrevivência. Então, elas são mais importantes na saúde humana até do que as nossas próprias células. Elas têm um papel muito importante. Então, Hipócrates já dizia, todas as doenças começam nos intestinos, e de fato isso está se confirmando cada vez mais. Então, você reequilibrar a população, a limpeza do intestino é uma das etapas. Às vezes não é indicado, tem que ver caso a caso. Às vezes a pessoa está num grau de disbiose que, se você mexer, vai piorar. Tem que ver caso a caso. Tem outras formas menos invasivas também de você limpar o intestino. Você vai avaliando. E as outras coisas, né? O suco verde é importantíssimo para os minerais, a clorofila. Saiu um estudo recente que, quando foi feito com ratos, com mamíferos, se deu clorofila e, depois da clorofila, banho de sol. A energia na mitocôndria aumentou 20 vezes. A clorofila associada com banho de sol, ou seja, em outras palavras, a clorofila permite que as nossas células façam uma espécie de fotossíntese. Não está confirmado isso com humanos, mas com mamíferos, né? No caso com ratos. Mas provavelmente isso é válido para a gente também. Tudo indica que para seres humanos é válido também. E além de aumentar a energia da mitocôndria, é uma energia limpa, porque quando a mitocôndria, quando acontece o ciclo de Krebs, né, que transforma alimento em energia, existe um estresse oxidativo. Isso gera um estresse oxidativo para o organismo. No caso da clorofila com banho de sol, não há estresse oxidativo. É energia limpa para as nossas células. Então,
Suco verde faz parte para ter a clorofila e os minerais e outras substâncias que são curativas. O banho de sol faz parte. E o aterramento, que é esse contato com a energia da Terra. Quando estamos em contato com a energia da Terra, recebemos elétrons que vêm diretamente quando a gente está em contato com a Terra planeta mesmo. Não adianta tirar um jarrinho de terra e separar, não vai ter o benefício. Nós recebemos esses elétrons que funcionam como anti-inflamatório, o melhor antioxidante que existe e é gratuito. Então isso também faz parte. Aterramento, as pessoas lá no centro dormem aterradas, fazem a colonoterapia aterrada, todos os pontos da casa estão aterrados para a gente, se possível, 24 horas receber essa energia. Nosso ouvinte saber, tudo isso é feito no Centro Verde Vida, né? Que fica onde mesmo, Ana? Fica no Catimbau. Fica no Vale do Catimbau. O Vale do Catimbau, né? Agora, também, Ana, seu telefone, poderia deixar algum contato para informação, assim, já? Essas alturas o nosso ouvinte já quer algum contato, certamente. É melhor entrar em contato através do site. O site é centroverdevida.com.br. Centroverdevida.com.br. Tudo junto, né? Centroverdevida.com.br. Aí lá tem o Fale Conosco, você pode entrar em contato através do site. No site, eu tenho também na página inicial do site, tem um manual gratuito. Se você quiser, você coloca seu e-mail e baixa esse manual ensinando como se desintoxicar em casa. Se você quiser fazer em casa. Aproveitar e vou colocar para o nosso ouvinte também, né, que nós temos o nosso site já há 4 anos no ar, o Curadores, né, o www.curadores.com.br, curadores.com.br. Lá temos também, vamos colocar se a Ana permitir, vamos colocar um link com o dela, né, esse material que ela está falando, né, dentro do site Curadores também. E lá também temos outro manual muito útil, que é uma compilação de estudos internacionais, que se chama Manual de Saúde Integral. É só baixar gratuitamente em PDF, Manual de Saúde Integral no Curadores. E o da Ana se chama, o seu material? O manual é como se desintoxicar em casa. Como se desintoxicar em casa. Esse vai ser o manual que você vai encontrar no site Centro Verde Vida, né? .com.br, ou vamos colocar também dentro do site, esse material dentro do site Curadores. E o que mais, Ana? Você nos fala desses processos. É muito bonito esse trabalho de desintoxicação. E você já deve ter trabalho com muitos trabalhos de cura já, então já deve ter prevenido ou curado muita coisa também. Sim, né? Quando o propósito o meu propósito ao oferecer esse trabalho foi mais dessa transformação interior, no plano emocional. Biológico e emocional, porque você transforma inteiramente as células da biologia. Exato. Né? Então, eu recebo um feedback muito positivo das pessoas, da forma como elas chegam e a forma como elas saem de um processo desse. É muito difícil um processo desse não mexer, né? Não trazer alguma melhora. Sempre há uma melhora. É pouco tempo, muitas vezes, para determinadas curas. O processo, a desintoxicação, eu chamo, é um pontapé inicial. Se a pessoa tem um problema de saúde que ela quer curar, se você for para um médico não convencional, por exemplo, nos Estados Unidos, um Gabriel Cousens, a primeira coisa que ele vai fazer, a pessoa está com um problema de saúde, qualquer que seja a doença, você terá que passar por uma desintoxicação, você vai ter que repor os nutrientes que estão faltando, né? São várias etapas. Para desmanchar, para desequilibrar um organismo é muito fácil. Para reequilibrar, é um conjunto de ações, né? Então, a desintoxicação faz parte. Eu tento dar o máximo possível nesses 7 dias, mas né, muitas vezes é pouco, né? Na maioria dos casos. Para algumas coisas você consegue resolver em 7 dias, outras coisas não.
E fazer um intervalo, né, Manuel? Está avisando aqui. Então depois a gente continua a conversar aí com a Ana Oliveira, diretora do Centro Verde Vida, sobre esse tema importantíssimo aí da alimentação, prevenção e cura natural. Estamos de volta aqui conversando com a Ana Oliveira, diretora do Centro Verde Vida, terapeuta, pesquisadora na saúde integral. Ana, como é que você tem visto aí as maiores recorrências, os problemas de saúde que você tem se deparado aí na sua clínica lá no Vale do Catimbau e também na sua experiência em pesquisa, né? Desequilíbrios de todas as ordens. No plano físico, uma carga tóxica, as pessoas estão realmente precisando diminuir, o corpo está com toxinas acumuladas. Deficiências nutricionais, as pessoas não têm, não acordaram para a necessidade de se cuidar dessas deficiências nutricionais, porque isso é um problema do mundo em que estamos vivendo. Não no mundo perfeito que Deus criou, você só com alimentação você supria todas as suas necessidades nutricionais. Mas no mundo que estamos vivendo, os nossos nutrientes, especialmente os minerais, por exemplo, eles vão embora para poder eliminar as toxinas que estamos expostos 24 horas por dia, de todos os lados, né? A carga tóxica no mundo hoje é bem diferente da dos nossos avós. Outra coisa, estresse faz a gente perder nutrientes também. Junte isso, essa perda de nutrientes por toxinas e essa perda de nutrientes por estresse. Junte a isso uma flora intestinal deficiente também, que é necessária para a assimilação de nutrientes. E junte a isso um solo degradado, que mesmo que você plante organicamente, claro, melhora muito, mas tem muitos minerais que estão faltando no solo. Se você comparar uma maçã de hoje com a maçã de 50, 60 anos atrás, a diferença é assim, 70% menos isso, 80% menos qualquer um mineral, por exemplo, potássio, vitamina C. Os alimentos realmente perderam muito em nutrição. E então fica praticamente impossível de você obter tudo o que você precisa somente de alimentação. Eu não defendo isso porque não acredito nisso. O que eu estou vendo é problemas de saúde, e você pode ter problemas de saúde seríssimos por conta de um nutriente que é a coisa mais boba do mundo você suplementar. Uma vitamina B12, por exemplo. Suplementa. Por que você vai correr risco de uma depressão, de problemas... pode dar problemas cardiovasculares. Tem algumas vitaminas que às vezes tem falta, por exemplo, do pessoal mais vegano, né? Não é a B12? Não? Sim, a B12 é uma das vitaminas que geralmente que os veganos... Têm que suplementar, né? Os veganos e os vegetarianos estão mais deficientes, mas os carnívoros não estão muito atrás, não. Quando se pega uma amostragem da população, pessoas que não suplementam B12, você geralmente vê 80% dos vegetarianos com deficiência, mas tem 40%, 50% dos carnívoros com deficiência também. E a B12 se encontra mais do que fígado, coisas assim na carne. Geralmente em carnes vermelhas, mas o problema maior da B12 não é ter na alimentação, é assimilar. Ah, sim. É a dificuldade de assimilar. Ela é uma molécula muito grande, ela precisa de ajuda para ser assimilada. Pode comer 1 quilo de fígado e não adiantar nada. Pode não adiantar nada. Se você estiver deficiente no seu ácido clorídrico, no ácido do seu estômago, você não vai assimilar. Se você está deficiente no fator intrínseco, que é um outro elemento produzido no estômago, você não vai assimilar a B12. E o exame de sangue, você dosar a B12 no sangue, não diferencia a B12 ativa da inativa. Tem uma forma, já está se fazendo nos Estados Unidos, tem um outro exame que se mede ácido metilmalônico, que você observa a B12 ativa, você diferencia
quando começou a se fazer esse exame, é que se percebeu que a deficiência era muito maior, muito mais comum do que se pensava. E há muitos casos de se corrigir depressão simplesmente suplementando vitamina B12. Pessoas com, casos já rolando há anos de depressão que não resolve, suplementa, dá mega dose de vitamina B12 e resolver. Então, para que carregar uma depressão? Porque você não quer tomar um suplemento, sabe? Eu acho que... E tem muitas outras coisas, por exemplo, o ômega 3. Todo mundo está com excesso de ômega 6 no sangue. Só tem 2 populações no mundo, os esquimós, que ainda existirem no mundo, e os japoneses. Atualmente, eu não sei mais, por causa de Fukushima, mudou muito a realidade de saúde no Japão. Mas eram as 2 únicas populações do mundo que estavam com níveis otimizados de ômega 3 no sangue. Ainda não tem no Brasil esse exame, mas tem nos Estados Unidos. Se vê os percentuais de ômega 3 e ômega 6 no sangue. O ideal seria você ter a mesma quantidade de ômega 3 e 6. Ou, na pior das hipóteses, 25% de ômega 3, 75% ômega 6. Atualmente, quando se começou a fazer esses exames nos Estados Unidos, quando você encontrava uma pessoa que tinha 8% de ômega 3 no sangue, você dava os parabéns, porque está assim, 2%, 3%, Nossa. Entende? Então, o ômega 3 ele é anti-inflamatório, o ômega 6 é inflamatório. Você vai ficar num estado de inflamação se você está com essa disparidade, essa deficiência. Então, e também para você tomando óleo de linhaça, você vai ajudar a corrigir esses déficits, mas tem um ômega 3 de cadeia longa, que o óleo de linhaça é ômega 3 de cadeia curta e média. O ômega 3 de cadeia longa, que é muito utilizado pelo cérebro, esse aí só vai ter nas algas e nos peixes que comem algas. E muito pouquinho, assim, o alho tem um pouquinho, a beldroega, que é uma ervinha que nasce sem cultivo, tem um pouquinho, mas é pouco. É mais nas coisas do mar mesmo. Então, sabe, tudo isso, tá? Então, as pessoas não têm essa informação. Eu espero, vou fazer uma palestra no congresso agora no VegFest, em setembro, e eu quero falar sobre isso, sobre essas deficiências nutricionais, coisas que são fáceis de corrigir e que, se não forem corrigidas, vão causar graves problemas de saúde. Não vale a pena brincar com esses nutrientes. Muito bom, Ana, excelente. Falar um pouco assim, então, do tipo de coisas, os hábitos alimentares danosos, né? Vamos falar isso porque é tanto, né? A gente está refém completamente da mídia, da indústria farmacêutica, da indústria da alimentação. É terrível, né? Não tem solução isso, assim. Vamos mostrar primeiro um pouquinho que hábitos danosos são esses, né? Que são muitos, né? As pessoas falam, uma hora dizem uma coisa, outra hora dizem o inverso, mas tem coisas que permanecem há décadas e não tá mudando. Por exemplo, alimentos processados, refinados, adicionados de estabilizante, acidulante, outros antes. Esses alimentos, farinha de trigo refinada. É terrível. Sim. Existem vários açúcar, estudos já sobre a farinha de trigo, sobre o glúten, sobre como é terrível para a saúde. Não é só para quem tem problema, alergias. Não, hoje o trigo, veja bem, o trigo foi muito hibridizado. Cruzaram o trigo com várias gramas para aumentar a produtividade da colheita, tudo para lhe dar mais. E isso trouxe de cada uma dessas gramas, trouxe uma proteína. E acabou se criando uma proteína meio Frankenstein no trigo, que aliás, tem várias proteínas que não são amigas do aparelho digestivo humano. E que estão causando, de fato, muitos problemas digestivos na humanidade. Muitos. Então, o que eu sugiro para as pessoas as pessoas têm muito apego a esse, principalmente os alimentos, o trigo, o açúcar e o queijo são os 3 alimentos mais viciantes que se conhecem. Né? O trigo tem opioides, o açúcar
né, aumenta... Fora os tradicionais como álcool, café, isso, aqueles que são, né, usados como dependência. Exato. O café saiu não é mais o vilão que se falava antes, né? Hoje o café tem uma gradação, porque quando você pega o café bem torrado, um efeito mais danoso. Você pega o café mais verde, os estudos mostram que é diferente, né? Uma torra suave seria melhor. Um café orgânico também, né? Porque também recebe muito agrotóxico o café. E vai açúcar dentro, né? O problema às vezes é mais o açúcar. É o problema maior do café, o açúcar. Mas um café sem açúcar ou adoçado com alguma coisa que não seja nociva, um mel, um pouquinho até de melaço de cana, né? Em pequena quantidade não tem problema. A questão do café realmente é a dose, é a quantidade. Se você toma uma xícara de café por dia, se você usa, por exemplo, uma colher de sopa rasa para fazer uma xícara de café, uma colher de sopa rasa do pó, faz uma xícara de café, esse café orgânico, esse café vai ser mais beneficial do que prejudicial para a sua saúde. Ele tem magnésio, muitos antioxidantes, é muito rico em antioxidantes, tem um efeito positivo, mas se passa dessa dose, aí já passa a ser um efeito negativo. Certo. Né? Muito bom saber. O que mais, assim, dos hábitos danosos, né? De hábitos danosos, então, são... sorvetes, balas e tudo. Exatamente. Então, são esses... o que eu chamo o pior, que eu acho, de todos os alimentos que não é alimento. Os piores, né? Refrigerante, que nunca foi alimento, para começo de conversa, pertence ao setor de produtos de limpeza. E alguém se enganou e botou no setor de bebidas. Porque não é alimento. Aquilo nunca foi. E... esse aí é o que eu digo, pronto, tem coisas que o tempo passa e não houve nada até agora, não tem nenhum estudo que venha dizer que refrigerante tem qualquer benefício para a saúde, nenhum, zero, só malefício. A outra coisa é a gordura hidrogenada, margarina de qualquer tipo, margarina. E margarina colocam em um monte de coisa, tem margarina, não é só dentro da margarina. Não, margarina é um plástico pastoso. Quando você hidrogena a gordura, ela fica parecendo um pedaço de plástico. Eu digo isso porque meu irmão ele estava vendendo um desengraxante, ele visitou a fábrica de margarina, e o desengraxante é um desengraxante que desassocia moléculas de gordura. Não fez nada, porque não é mais gordura, aquilo é um pedaço de plástico. Aí eles colocam uma química para amolecer, outra química para tirar o mau cheiro, outra química para alvejar e mais outra química para ficar parecido com manteiga. Por isso que a gente lê lá atrás, no rótulo dessas porcarias das margarinas, tem 9, 10, 11 produtos químicos dentro. É inacreditável alguém comer isso. E onde é que tá essa gordura hidrogenada, essa margarina? Em tudo que tem dentro de uma padaria. Tudo é feito com gordura hidrogenada. O setor de biscoitos, bolacha, todo esse... Então eu estou bem, porque eu não entro em padaria praticamente. Pronto, é melhor atravessar a calçada, sabe? E para o outro lado da rua. Eu me lembro, é um lugar, não sei se é Fortaleza, que eu vi uma coisa incrível assim, né? Lugares assim que você chega, tinha umas padarias numa rua e assim, 5 farmácias. Está certo, vai padaria, farmácia. 5 farmácias depois da padaria. Na mesma rua, assim, já todo mundo doente. Né? Pois é, exatamente. Sai da padaria e entra na farmácia. Então, esses são os piores hábitos, realmente. É consumir essas guloseimas que são feitas com esses produtos que são muito tóxicos para a nossa saúde. Então, eu diria, os piores processados, refinados, são os processados, a gordura hidrogenada. E quando você junta gordura hidrogenada, margarina ou aquele outro tipo, que é ainda mais hidrogenada que se usa na padaria, né? Gordura hidrogenada, farinha de trigo refinada e açúcar, é uma combinação explosiva. Nossa Senhora. E quem é que não consome essas guloseimas? Quem é que não come bolo? Né? Quem é que não come pão? E, Ana, interessante assim, que dá para fazer bolo, dá para fazer tudo sem isso, né? Isso aqui é incrível, se você tem gente que não sabe, dá para fazer coisas maravilhosas, sem nada. Não precisa usar trigo, não precisa usar o açúcar, esse açúcar, não precisa usar nada de margarina, de jeito nenhum. Não, tem forma de... Você faz comidas saborosíssimas e saudáveis, tem forma de fazer, mas precisa aprender, né? Só isso, só precisa aprender a conhecer, precisa se conhecer esse universo culinário. Então, outro programa que eu faço lá no centro é um programa de final de semana, que é um programa de alimentação viva para ensinar receitas. Algumas receitas eu uso cozinhada,
né, ou com um leve cozimento, alguma coisa, mas coisas que não são, que não degeneram. Né? O carboidrato não degenera com calor, mas a proteína e a gordura degeneram com calor. Então, esses dois a gente não aquece. Né? Mas coisas que são principalmente carboidrato, a gente aquece. Pode aquecer algumas coisas. Né? As leguminosas, a quinoa, eu faço com leve cozimento. Então, é para ensinar as pessoas, para elas terem essas ferramentas. E durante o programa de desintoxicação, todo dia, as pessoas têm uma aula teórica, têm aulas práticas também, para sair de lá com as ferramentas para fazer as mudanças transformadoras. A maior dificuldade que as pessoas têm de fazer essas mudanças realmente são esses apegos emocionais que a gente tem aos alimentos. Questões sociais também, porque comida não é só bioquímica. Comida é social, é cultural, é principalmente emocional. Então, não dá para você sair de lá e mudar da noite para o dia. Eu nem recomendo, porque quando você vai fundo demais, a tendência, quando você faz rápido demais, a tendência é você voltar de vez também. Meio tudo ou nada. E acaba sendo nada. Então, eu recomendo que dê um passo de cada vez. Né, vá introduzindo esses alimentos. À medida que você vai limpando os seus sensores de sabor desses alimentos processados, você vai percebendo outros sabores. Que é incrível, né? As pessoas precisam comer cada vez mais açúcar. Exato. Botam o açúcar que se comia antes. Nem existia açúcar para comer. Não percebe mais os sabores. Não tem. O paladar perdeu totalmente a sutilidade. De excesso, açúcares, é sal em excesso. As campanhas do Ministério da Saúde cansam de falar disso tudo, né? E combater também esses gorduras, frituras, refrigerantes. Mas é muito viciante, é difícil. É muito viciante, né? É incrível. É difícil deixar porque é muito viciante. São alimentos muito viciantes. Então, a dificuldade é essa. A dificuldade maior que as pessoas têm é essa. E pelo contexto social também. Então... Ana, que coisa simples assim de bom impacto pode as pessoas fazerem em casa para a sua saúde, assim? Essa é uma ótima pergunta. Muita coisa fácil, muita mudança fácil de ser feita e que vai ter um impacto muito positivo na sua saúde. Uma delas é beber mais água. Me perguntam muito sobre a qualidade da água. Se precisa ser água alcalina. Não acho que a água precisa ser alcalina, ou nem sempre a água alcalina é a melhor escolha. Beba de qualquer uma. Primeiro comece a beber água. Uma coisa... É impressionante como as pessoas não têm o hábito de beber água. Né? Observe a cor da sua urina. Se a sua urina está amarela, se ela está tingindo, mudando a cor da água da bacia sanitária, se você está bebendo pouca água. A sua urina deve ser bem clara e ela quase não vai mudar a cor da água da bacia sanitária. Então, aí você está bebendo níveis adequados de água. Ou outra orientação seria urinar a cada 2 horas. Significa que você está bebendo níveis adequados de água. Mas eu prefiro observar a cor da urina. A água é de extrema importância. A água previne rugas. Para quem quer ficar novinho e bonitinho, lembre disso. Não vai ter creme da Clinique que vá substituir o que a água faz pela sua pele. E a água você vai limpar, desintoxicar, somente com essa prática. Outra prática maravilhosa é tomar banho de sol. Você no sol você recebe a vitamina D, que é uma vitamina importantíssima para o sistema imunológico e para inúmeras coisas no seu corpo. Quase todas as suas células têm receptores para a vitamina D. Isso significa que a vitamina D tem funções a cumprir acredito, em todas as suas células, ou quase todas as células no seu corpo. Então, você vai receber a vitamina D do sol e, além disso, outros benefícios. Está saindo mais pesquisa sobre isso. Né? Tomar um suco verde, aumentar o percentual de alimentos crus na sua alimentação. Observe o volume físico mesmo do que você está comendo. Olhe para o seu prato. Pelo menos a metade do seu prato deveria ser cru.
Seria uma excelente para você dar essa energia para as suas células, essa carga elétrica para as suas células. Panelas também, é uma fonte de toxina. Panela de alumínio e panela de teflon são as piores. Se você remover essas duas panelas também da sua cozinha, já vai ser... Tem tanta panela que dá para usar, tem a de barro, tem a de ferro, tem a de vidro, né? De panela inox, de vidro, né? a panela de inox ainda vaza um pouquinho de níquel, mas é menos tóxica. As duas mais tóxicas são alumínio e teflon. Muito, muito tóxicas mesmo. Então, essa seria outra coisa. Pode? E a outra coisa muito boa seria você andar descalço, ter contato com essa energia da terra, porque como você obter isso, por exemplo, enquanto você está dormindo, é mais complicado de explicar, mas tem uma forma de fazer também, você fazer uma extensão dessa energia da terra para a sua cama, mas andar descalço na praia, por exemplo, maravilhoso, você está recebendo os minerais se você molhar, estiver andando na beirinha da praia, molhando os seus pés, você está recebendo os minerais do oceano, você está recebendo, você está aterrado, o sal aumenta essa carga elétrica, esses elétrons que vêm da terra, que funcionam como antioxidante. O sal aumenta a condutividade e a água também aumenta a condutividade. Então, isso seria... E praticar exercício físico, qualquer um, caminhada, qualquer um. Beleza, Ana, muito bom, né? Muito saudável esse programa, né, Manuel? Muito... É uma maravilha, realmente, se você puder voltar, a gente vai querer conversar muito mais contigo sobre essas dicas, todas, esse saber enorme que você tem. Vamos aí ter que encerrar o programa, vamos deixar aí novamente o site da Ana, que é centroverdevida.com.br, centroverdevida.com.br. Temos também o nosso site, né, o curadores.com.br, e no Facebook temos também a nossa página do programa Realidades, né, Cotidiano Luz do Saber, e os nossos programas estão indo aos poucos para o YouTube, para que você possa ouvir novamente ou divulgar, né, que está lá como, Emanuel, programa Realidades, né, programa Realidades, tem os áudios já estão começando a ir para lá, né? Então agradecemos muito aí a presença da Ana Oliveira, diretora do Centro Verde Vida, terapeuta e pesquisadora na área de saúde e alimentação natural. Obrigado, até a próxima. Obrigada.